Bom dia, bom dia, bom dia, segundona, né? Delícia! Bom dia, meu nome é Menezes e eu venho aqui de novo para falar sobre uma tal de uma recuperação. Não é só a recuperação da dependência química, porque eu não tenho só essa dependência. Eu, com o passar dos anos, depois que eu cheguei dentro de uma sala buscando recuperação para a dependência química, eu descobri que eu tinha dependência também em outras áreas. Aí foi legal que eu comecei a fazer um tour pelas Irmandades Anônimas. E descobri que, puxa, eu me identifico em N's Irmandades Anônimas. Né? Em N's, todas elas. O núcleo da doença da neurose, eu vivo num furacão. Tem hora que eu me pego assim, no furacão do olho do núcleo da doença da neurose. E aí, depois dessa doença, dessa neurose, depois que eu me identifiquei, eu comecei a dar um entendimento diferenciado, porque tem um livrinho chamado Livro Azul, Livro de Alcoólicos Anônimos, que eu li e leio sempre. Lá está escrito que a dependência química em mim é só um sintoma. E aí foi dentro da sala de neuróticos anônimos que eu descobri que não é, que os sintomas, e um dos sintomas da minha neurose era a minha dependência química. Tem inclusive um clichêzinho que é muito falado dentro das reuniões, né? Que diz que nem todo neurótico é dependente químico, mas todo dependente químico é neurótico. Aceita que dói menos. E é o que eu venho fazendo, eu venho aceitando. Eu venho aceitando isso e venho aqui falar para vocês que essa dependência, que essa codependência, né? Que todas essas coisas que são inerentes ao ser humano, inclusive é inerente ao ser humano a tal da personalidade. Aí vem o programa e fala para mim sobre uns tais de uns princípios, sabe? Uns princípios espirituais. E que os preconceitos no ser humano, ele é muito mais enraizado, muito mais forte do que os princípios. E hoje eu estou aqui pelos princípios espirituais. Toda vez que eu venho falar a vocês, eu sempre faço assim uma meditaçãozinha assim básica, um negocinho, e não decoro nem nada, eu leio bastante, né? E venho aqui usar a linguagem do coração. Falar a vocês o que eu penso, do jeito que eu penso e como eu sinto as coisas, sabe? Desde que eu cheguei nesse programa Buscar Recuperação e eu entrei pelas portas de Alcoólicos Anônimos, e aprendi, e aprendo, e venho aprendendo, e ainda faço parte também dessa Irmandade de Alcoólicos Anônimos. E eu gosto muito do que os princípios espirituais das Irmandades Anônimas me falam, né? Que inclusive fala para mim, olha, seja você. Nós temos aí uns princípios, nós temos umas tradições, e na primeira tradição fala nosso bem-estar em comum, na segunda tradição fala sobre uma consciência coletiva, terceira tradição fala que, ó, você pode ser você, olha que espetáculo, ai. Gente, quando leram a terceira tradição para mim, principalmente, eu fiquei feliz, porque simplesmente você pode ser você. Foi o primeiro lugar que eu cheguei na minha vida e falaram para mim, fale de você. Foi dentro das Irmandades Anônimas, fale de você. E eu procurei o você e não achei o você. Encontrei todos os outros, menos eu. E aí, eu falei, puxa vida, olha que legal. Eu posso chegar aqui e falar, eu posso fazer o uso, né, da modernidade, né? Porque também é uma coisa, todas as Irmandades Anônimas, elas nasceram através de Alcoólicos Anônimos, que é a nossa Irmandade Mãe. A Irmandade Mãe de todas as Irmandades Anônimas é Alcoólicos Anônimos. Inclusive outros grupos que nasceram através do AA, só que numa outra formação, numa outra linguagem, que aí eu posso citar o grupo que é o Amor Exigente, o CODA, né? Mas pegaram toda o nosso conteúdo de experiência para poder montar esses grupos. Né? E é muito legal, porque os nossos cofundadores lá atrás falaram que isso ia ficar para a humanidade, né? Todos esses princípios, tudo ia ficar, estava tudo liberado para todas as irmandades se formarem hoje. Atualmente temos muitas irmandades se formando. Eu estou falando tudo isso daqui para vocês, porque depois eu vou colocar esse vídeo no YouTube.
E tem muita gente indo no YouTube e ouvindo os meus vídeos e interpretando a coisa de outra maneira, e não é assim. O meu propósito primordial é a nossa quinta tradição, que é trazer a mensagem ao alcoólico ou aos dependentes, seja lá a dependência que tiver, né? Pode ser dependente afetivo, pode ser dependente de jogo, dependente de cigarro, dependente de dependência. Pode ser a dependência que for. Eu estou aqui para falar sobre essas dependências. E eu gosto de falar sobre essas dependências. E eu venho aqui trazer a boa notícia. Que existe vida após qualquer tipo de dependência que uma criatura humana venha desenvolver. Mesmo aquelas que quando eu largo uma, eu agarro na outra. Quando eu vejo, estou agarrado na outra. Né? Porque eu sou um ser humano. Ser humano é um negocinho pequenininho, ser humaninho, coisinha de... Sabe? Buscar pela humildade, coisa muito difícil para mim, porque tem um egão assim, sabe? Grudado na minha garganta o tempo todo. Tem um egão realmente querendo ditar para mim regras que não existe, que não tem. Né? Eu gosto da pessoa que os programas de recuperação, todos eles, vêm me transformando numa pessoa melhor. É melhor para você? É melhor para minha mãe, para o meu cara? Não, é melhor para mim. Mas é bastante provável também que quando eu me torno uma pessoa melhor para mim, é bastante provável que eu me torne uma pessoa melhor para o outro. Né? Tem um homem de Nazaré que falou que é para amar o próximo como a ti mesmo. Não falou que é para me amar só o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo me amar, se eu não consigo me respeitar, se eu não consigo... Tudo que eu não consegui comigo, é bastante provável que eu já fracassei com o outro. Se eu não consigo ser honesta comigo, eu não consigo ser honesta com o outro. Todos os programas falam de uma honestidade. Mas é uma honestidade com o outro, não é uma honestidade comigo. Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade do outro que me liberta? Não, é a minha verdade. E eu tenho muita dificuldade de conhecer a minha verdade e abraçar a minha verdade.